Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e sejam muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente normalmente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Mas, como vocês devem estar suspeitando pela minha tela aqui atrás, hoje a gente vai falar do Enem e fazer uma coisa que normalmente eu costumo fazer em sala, aliás, atendendo pedidos de um monte de alunos e ex-alunos que entraram em contato comigo pelo Insta. O negócio é o seguinte... A galera falou pra mim, Jorjão, faz aquele esquema do gabarito comentado que você faz com a gente em sala de aula, transforma isso num vídeo, acho que pode ajudar muita gente por aí. Então, o pedido de vocês é sempre uma ordem, tá aí o vídeo, maravilha? Se lembra aí de compartilhar com os colegas, vamos ajudar o máximo de gente que a gente puder, certinho? Então, fazendo de sempre, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta, enfim, e se segura na cadeira, aperta bem o seu cinto e partiu a aula de história, galera. Falou! Então, galerinha, vamos dar uma olhada aqui na prova do Enem 2019. Eu estou usando a prova amarela e, como eu falei, eu selecionei as 10 questões de história que eu considerei mais importantes. Beleza? Vamos aí, questão 51. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia tal o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, abre aspas, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Opa! Dá uma olhadinha no que o Papa Francisco está falando, cara. Me parece que tem mais de um tipo de globalização. E que ele coloca que uma delas precisa nascer entre os pobres. E que ela vai substituir, eventualmente, essa que a gente tem hoje da exclusão e da indiferença. Me parece que o Papa Francisco é um bom leitor do Zygmunt Bauman e do Milton Santos. Eu falo disso já já. Vamos dar uma olhadinha no comando da questão aí. No texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado, ou seja, o que é que o Papa Francisco está criticando? Letra A. Liberdade política? Não. B. Mobilidade humana? Também não. C. Conectividade cultural? Ainda não. D. Disparidade econômica? Sim, provavelmente essa aqui. Vamos só ver a E. Complementaridade comercial? Não, nada a ver, gente. Então essa aqui bem facinha para a gente começar. Disparidade econômica. Como eu vinha falando no Milton Santos e no Zygmunt Bauman, tá aqui um pouquinho de referência para vocês. Guarda isso porque pode te servir muito, muito bem na hora de montar a sua redação, beleza? O Bauman é o cara do mundo líquido moderno, é o cara que diz para nós que a globalização é um processo fundamentalmente de compressão do espaço e do tempo. Daí que as relações ficam líquidas, o amor fica líquido, o tempo fica líquido e é muito difícil encontrar as fronteiras ou encontrar os velhos marcos que balizavam determinadas questões da nossa vida. E ele também aponta as consequências humanas da globalização. Como tem gente que sobe, mas que na maioria dos casos a gente desce, e como se forma um abismo entre os mais ricos e os mais pobres, numa escala planetária. Beleza? O Milton Santos, incrível geógrafo brasileiro, muito provavelmente o maior de todos os tempos, Milton, ele fala que a globalização tem 3 faces. Uma delas é a fábula. É aquele papo da aldeia global, de que tudo vai ser lindo e bom e tal, beleza. Mas ele também mostra pra gente que a globalização é perversa. Então, dialoga um pouco com o Bauman nesse sentido do abismo social. Mas ele fala uma coisa que talvez seja isso que o Papa está aludindo aqui, a globalização da esperança. De que a solução do mundo está nessas camadas populares, porque são elas que vão encontrar um jeito de transformar as relações e de fazer a roda girar com mais tranquilidade para todo mundo, porque afinal de contas a necessidade é a mãe da invenção. Certo? Então, guarda aí, esses 2 caras podem te servir na redação. Seguindo aí, questão 53, ele coloca uma fotografia para nós e fala: a nossa cultura não cabe nos seus museus. Batendo um olho nisso aqui, vamos ficar pensando em o cânone, o patrimônio, o que é que está dentro do museu e o que é que não está. Toda vez que a gente monta um acervo de um museu, rola uma discussão entre o que é que vai ou não vai ser preservado, o que é que vai ser mostrado, como vai ser mostrado.
Daí que acaba que na prática o museu geralmente ele é uma reprodução daquele tipo de arte da alta burguesia, da pintura, da escultura tal, e de arte popular ou de manifestação das camadas mais na base da pirâmide social, elas dificilmente aparecem, certo? Daí que há um interesse político e social na construção do museu, do cânone e daquilo que é o patrimônio de uma sociedade que ela considera bom e digno para ser preservado para gerações futuras e tudo mais. Então, essa imagem vai na contramão dessa discussão toda e fala assim, olha, a cultura com enormes aspas de verdade que popular não cabe aqui dentro desse espaço. Então vamos aí. Produzida no Chile no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente de, vamos ver aí, letra A, valorização do mercado das obras de arte. Não, nada a ver. B. Definição dos critérios de criação dos acervos. Melhor. C. Ampliação da rede de instituições de memória. Não sei, galera. Ampliar a rede é meio esquisito para quando a gente fala disso. A memória funciona como mecanismo lembrar, esquecer, selecionar, mas daí até falar que ampliou a rede de memória porque trouxe ela para dentro do museu, não sei até que ponto dá para a gente sustentar esse argumento aí. D. Burocratização do acesso dos espaços expositivos. Mas se você está burocratizando, você está botando barreira. Se você está botando barreira, você não pode ter esse tipo de arte popular. Então a D está fora. E letra E. Fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Nada a ver com território aqui. Então a gente fica com a B mesmo. Definir os critérios de criação dos acervos. Certo? Ou seja, o que é que vai compor o cânone, o que é que vai compor o patrimônio. Questão 83, por falar em cânone, patrimônio, festas populares e memória popular e tudo mais, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, ele é bem legal. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Falou em sincretismo aí, geralmente a gente pensa em fusão, a gente pensa numa amálgama de culturas e de práticas, mas o Homi Bhabha, que é um filósofo / historiador indiano radicado nos Estados Unidos, tem um livro chamado Local da Cultura, e nesse livro ele fala o seguinte: a cultura é sempre um entrelugar contingente, ela é um espaço de luta, de uma cultura ou de um conjunto de práticas, ou nesse caso aqui de uma religião, que quer se impor, que quer se sobrepor à outra. Então vamos ver aí. A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com as suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como os banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então tem alguma coisa aqui a ver com apropriação, especialmente quando a gente pensa nessas festas do fogo, vão ser comumente os solstícios de verão. No caso do inverno, a gente vai ter festivais de colheita para fazer a entrada para o inverno, e na metade do inverno você costuma ter mais um festival de solstício, certo? Então a igreja vai se apropriar dessas práticas pagãs, hereges, enfim, e vai transformá-las em práticas, olha o cânone aí, boas, dignas e santificadas e tudo mais. Maravilha? Então vamos. Com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada, ou seja, a Igreja Católica, adotou as práticas descritas, ou seja, essa questão de transformar a festa pagã em uma festa cristã, que consiste em letra A. Promoção de ato ecumênico? Não. Se tem hierarquia, já não pode ser mais ecumênico. B. Fomento de orientações bíblicas? Também não. Letra C. Apropriação de cerimônias seculares? Sim, muito provavelmente essa. Vamos só ver as outras. D. Retomada de ensinamentos apostólicos? Com certeza não. E letra E. Ressignificação de rituais fundamentalistas? A gente também não boiou total aqui. Então ficamos na letra C. Apropriação de cerimônias seculares. Só como eu lembrar uma questãozinha aí, o Concílio de Trento, citado aí no texto, meados do século XVI, tem a ver com reforma protestante, porque ele é a resposta católica a Lutero, Calvino, Henrique e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o Concílio de Trento ele tenta, vamos dizer assim, colocar nos eixos
uma série de práticas e uma série de dogmas da Igreja Católica, certo? Ele responde às críticas realizadas pelos protestantes. E isso inclui uma discussão gigantesca sobre heresia, sobre paganismo. Acaba culminando também depois em perseguição, porque o Tribunal da Inquisição vai ser reativado e tudo mais. Mas na questão aí, ficamos mesmo com a apropriação de cerimônia secular e a transformação delas em cerimônias cristãs. Vamos para Brasil agora, galera, 61. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Tem uma questão de fundo aqui nesse texto, galera, que é os espaços que as mulheres ocupam na história do Brasil, especialmente nesse caso aqui, no comecinho do século XIX, certo? O que é ou o que não é permitido para uma mulher naquela sociedade. Maravilha? Então vamos aí. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia, letra A, rigidez hierárquica da estrutura social? Muito provavelmente sim. E nesse caso aqui, além da hierarquia tradicional de ricos, pobres, enfim, questões necessitárias de acesso à terra, a gente também tem outra que é a do gênero. Ser mulher no Brasil colonial, e nesse caso aqui, no Brasil que está entrando para o primeiro reinado, é uma questão, assim, é um marcador social que te fecha determinadas portas, certo? Então, de cara a gente já fica com a letra A. Vamos dar uma olhadinha nas outras aí. Inserção feminina nos ofícios militares? Não, ainda não, bem longe disso. Letra C, adesão pública dos imigrantes portugueses? Também não. Eu não sei qual é o imigrante português que está tendo adesão às questões da independência aqui, se alistando, e não, acho que não é por aí. Letra D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Gente, o governo imperial nesse período aqui é qualquer coisa menos flexível. Basta lembrar do Dom Pedro I, da Constituição de 1824 e dos 4 poderes, dos quais o DP1 concentrava 2 na mão, então flexibilidade administrativa está fora. E letra E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. A gente também não, viagem total. Como é que Portugal vai ser receptivo à ideia de um Brasil independente, considerando o pacto colonial e aquilo tudo? Então, ficamos com a letra A, certo? A próxima questão, eu coloquei ela aqui de propósito, é uma questão sobre a Constituição de 1824. Acho que uma coisa faz a ponte para outra. Legal aí. Então, lembrando, Dom Pedro I, 4 poderes. Vamos dar uma olhadinha o que a nossa Constituição dizia. Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições. Ok, mas olha como é que essas eleições funcionam. As eleições elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes, ou seja, os próprios eleitores de província, elegem os representantes da nação e de província. Então o que a gente está falando aqui é que a Constituição de 1824 prevê voto indireto. Ainda democrática, de alguma maneira, porque há eleições, mas o voto é indireto. E isso é o que o artigo 90 quer dizer para nós. Ok. Artigo 92. São excluídos de votar, ou seja, quem é que está fora do pleito? Inciso 1º, menores de 25 anos, e aí depois ele dá uns outros detalhes lá. Ok. Inciso 2º, filhos de famílias que estiverem na companhia dos seus pais, salvo se estiver, ou se servirem, perdão, a cargos públicos ou ofícios públicos. Ok. 3º, criados de servir, depois ele coloca caixeiros de casa de comércio, criados da casa imperial, tal, ok. 4º, religiosos. E 5º, os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil reais. Opa! Então tem um critério censitário aí. Tem um monte de gente que vota, mas também tem um monte de critérios que você precisa cumprir para que você possa votar. Entre eles, idade, renda e outros citados aí. Ok. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nessa questão aí. Gente, um conselho importante rápido aqui. Sempre que você estiver fazendo a prova, galera, lê os textos com calma. Usa o seu lápis aí para circular palavras-chave ou para você escrever palavra-chave do lado de cada um, porque na hora que você começa a fazer a questão, muitas vezes a resposta pula na sua cara e você não tem que ficar quebrando a cabeça tanto assim, certo? Vamos aí, então. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo, ou pela A,
Representação popular? Não, já está fora. Sigilo individual? Também não. B. Voto indireto? Opa, artigo 90. Perfil censitário? Sim, artigo 92. Então, de cara, a gente já fica com essa. C. Liberdade pública e abertura política? Não, está muito longe, especialmente a abertura política. D. Ética partidária e supervisão estatal? Fora. Letra E. Caráter liberal e sistema parlamentar? Fora também. Então, ficamos com voto indireto e perfil censitário. Beleza? Seguindo aí, questão 73, ainda Brasil. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Opa, se eu estou falando de Bahia e estou falando de Rio, isso deve ter também a ver com a transferência da capital. Falo disso já já, mas convém lembrar aí, se eu tenho escravo no Brasil, primeiro eu vou ter escravos para a lavoura açucareira, depois eu vou ter esses escravos para a extração do ouro, certo? São os dois grandes momentos. Depois, um pouquinho mais para frente, eu vou ter café, começo a adotar políticas de imigração já no finalzinho do ciclo do café, borracha na região norte do país, mas os grandes momentos são esses. E é claro, de 1500 a 1530 eu vou ter extração de pau-brasil, mas aí é muito mais trabalho português misturado com trabalho indígena, certo? Seguindo aí então. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. A. Coleta de drogas do sertão? Não, gente, está muito longe disso. Aliás, quando ele fala sertão, a gente sempre costuma pensar em sertão, em agreste, seca, interior da região nordeste, mas para questões de Brasil colônia, quando a gente fala em sertão, a gente está sempre falando do oeste do país. Então, Amazônia, Cerrado, na medida que a gente cruza a linha do Tratado de Tordesilhas, mais aqui para o oeste, a gente já está falando em sertão. Basta lembrar de drogas do sertão, basta lembrar também do sertanismo de contrato, que é um dos tipos de operação bandeirante. Beleza? B. Extração de metais preciosos, muito provavelmente sim, descoberta do ouro nas Gerais, no estado de Goiás, então por enquanto a gente fica com a letra B. Vamos ver as outras aí. C. Adoção de pecuária extensiva? Não. D. Retirada de madeira do litoral? Não. E letra E, exploração da lavoura de tabaco, embora seja bem típica de Salvador, não faria sentido nenhum jogar escravos para o Rio se o tabaco está em Salvador. Então ficamos com a letra B. Informação extra, transferência da capital, 1763, que é o momento que a gente transfere de Salvador para o Rio de Janeiro por causa da extração do ouro. Ou seja, é mais fácil para o poder metropolitano cobrar os seus impostos, esmagar aquela população com as tarifas, fazer o pacto colonial funcionar, se ele está estrategicamente localizado muito mais perto da região extratora das minas. Maravilha? Então é por isso que essa capital vai ser transferida. O Rio ia continuar sendo a capital do Brasil até 1960, quando, por causa de N questões aí do projeto político do JK e questões vamos dizer assim, de estratégia geopolítica, a capital do Brasil é transferida para Brasília. É uma questão de interiorização do Brasil também. Beleza? Uma outra questão que eu preciso levantar é, repara que as três questões de história do Brasil têm muito a ver com questões sociais, certo? Então a gente teve uma falando de mulheres, uma falando de escravos e uma falando de acesso ao poder e de como a divisão do poder se dá. Maravilha? Então, lembra disso aí. Seguindo aí, questão 58, dois textos para a gente olhar. Vamos dar uma olhadinha da onde eles vêm. Então, de um lado você tem o Perry Anderson, historiador, falando de mercantilismo. É aquele momento histórico lá na viradinha do século XV para o século XVI, tem a ver com grandes navegações. E o outro vem do Adam Smith, do Riqueza das Nações, tem a ver com liberalismo econômico. Certo? Então, provavelmente eles vão estar um na contramão do outro. Vamos dar uma olhada aí. Texto 1. Centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Maravilha. O que o Perry Anderson acabou de falar para nós é uma das definições do mercantilismo. Isso aqui tem a ver com o pacto colonial. Vê aí se faz sentido para você. Centralizar a economia, ou seja, garantir o fortalecimento do poder dos reis, garantir os superestados nascentes no início da Era Moderna. Isso tem a ver também com o protecionismo e com o metalismo, com uma ação de metal. Especialmente no caso da Espanha, vai ser a prata vinda da América Andina, e no caso dos portugueses, a gente vai ter o ouro das Gerais. Certo? Tem a ver também com o protecionismo, ou seja,
com a questão de eu vou colocar determinadas barreiras no lugar para proteger a minha produção econômica, do tipo imposto, taxa alfandegária, tudo mais, enfim, o estabelecimento de um pacto colonial muito pesado, muito forte, e expansão ultramarina, ou seja, eu vou colecionar colônias. Isso vai engrandecer o Estado. Maravilha. Embora o efeito colateral disso é o benefício à burguesia, e ele diz muito bem incipiente, nascente ainda nesse período. É essa burguesia que surge lá daquelas rotas de comércio, das feiras, das guildas, do finalzinho do período da Baixa Idade Média. Beleza? Texto 2, vamos na contramão agora. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Em bom português, a interferência do governo em relações econômicas restringe a lei natural da mão invisível do mercado, da oferta e da procura. Isso é liberalismo econômico na veia, Adam Smith clássico. Maravilha? Vamos agora para a questão. A gente sabe que os textos são opostos. Vamos para a questão aí. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na posição entre as práticas de, letra A, valorização do pacto colonial, no texto 1, sim. Combate à livre iniciativa. Não é isso que o texto 2 está dizendo para nós, é o contrário. Né? B, defesa dos monopólios régios, sim, no texto 1. E no texto 2, apoio à livre concorrência, sim. É o Adam Smith de cara. Então, já ficamos com a letra B. Vamos só dar uma olhadinha, ver se as outras fazem sentido. Formação do sistema metropolitano, beleza. Crítica à livre navegação, não, nem um pouco. Abandono da acumulação metalista, não, até falei disso na hora de explicar, então essa aqui está fora. Estímulo ao livre comércio, sim, para o Adam Smith, mas o primeiro passo da questão invalida ela. Letra E, eliminação de tarifa alfandegária, não. E incentivo ao livre cambismo, é meio esquisito isso aí. Então ficamos com a letra B mesmo. Maravilha? Seguindo aí, questão 60. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam apoiá-los, como se vê nesse depoimento ao The Times. Espera um pouco aí. Vamos contextualizar esse negócio aqui. A gente está tendo pessoas que estão tendo a sua propriedade destruída pelo fogo, né? O seu celeiro, a sua pilha de cereais, tal, essas coisas estão pegando fogo de noite e são incêndios criminosos. O texto está dizendo isso para nós. Depois ele diz, vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques. Opa! Então tem trabalhadores realizando esses ataques. Tem gente que está lá diretamente carregando a tocha e planejando. E tem gente que está fazendo a vista grossa, deixando acontecer. E fazendo alguns comentários bem pesados aí. Olha os comentários dessa galera aí. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. E nós só queríamos algumas batatas, há um fogo ótimo para cozinhá-las. Então é aquela questão de trabalhadores no século XIX. Contextualizando um pouco mais isso aí, a gente vai ter cartismo, ludismo, sabotagem, segunda revolução industrial, inchaço urbano, é bem a cara do século XIX isso aqui, e não podia ser diferente considerando que esse texto vem do Eric Hobsbawm, beleza? É um dos maiores historiadores de todos os tempos, é um cara mais ou menos especializado em história contemporânea, ele gosta de trabalhar século XX, mas ele tem uma produção muito, muito grande sobre século XIX também, beleza? Vamos dar uma olhada no item aí. A revolta descrita do texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial, ou seja, é uma reação a questões que têm a ver com a Revolução Industrial. E o que é que dispara a Revolução Industrial? O que é que tem de causa de fundo na Revolução Industrial? Vamos ver aí. Restrição da propriedade privada, ou seja, dificuldades em adquirir propriedade privada? Não exatamente. B. Expropriação das terras comunais melhorou muito, 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 porque a cara da Revolução Industrial, ou a raiz da Revolução Industrial, é o processo de cercamento, certo? O cercamento é aquele momento onde você vai ter grandes investidores comprando as terras comunais, ou seja, privando a população de acesso a elas. Daí que aquelas pequenas hortas, aqueles pequenos espaços úteis para criar animais, para fazer uma pequena plantação,
para promover aquela vida comunitária, sobrevivência comunitária, essas terras deixam de existir, porque elas passam a pertencer ao capital privado. E isso vai gerar pobreza, vai gerar êxodo rural, vai gerar ocupação urbana desordenada e vai gerar também mão de obra farta, barata e desqualificada para servir de motor nas fábricas para a Revolução Industrial. Então, ficamos com a letra B. Vamos ver a C aí. Imposição de estatização fundiária, ou seja, o governo foi lá e comprou essas terras e estatizou. Não, nada a ver com isso. D. Redução da produção monocultora, também nada a ver. E letra E, proibição de atividade artesanal, não. Então ficamos na letra B, expropriação de terra comunal. Essa questão foi um pouquinho mais puxada, a gente precisou montar o contexto desse fragmento de texto aqui, reconstruir uma determinada realidade histórica para poder encontrar a alternativa correta, certo? Vamos aí, questão 71. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Ou seja, só tem cidade-estado se tem cidadão, se esse cidadão tem direitos, se segue um conjunto de leis. De cara, falou em cidade-estado, já joga seu pensamento lá para a Grécia Antiga, porque é clássico, gente. Ele sempre vai acabar falando em polis, quando muito ele dá uma forçadinha em cidade-estado para relembrar a gente que tem na Mesopotâmia, mas considerando que é o Enem e questões de cidadania, ele vai jogar em cima de polis. Vamos ver aí. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Tá certinho, maravilha. Então, pensando um pouquinho em Grécia, ajuda a gente a matar isso aí. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Antes da gente matar essa questão, eu preparei uma colinha. Preparei uma colinha aqui para nós. Desculpa pelo spoiler aí da resposta, vamos aí. Para ser cidadão em Atenas, eu preciso ser maior de idade, preciso ser homem livre, preciso ter uma determinada renda mínima e preciso ser filho de pais atenienses. Tirando essa questão dos pais atenienses aí, vê se isso não parece o nosso Brasil de 1824. Maior de idade, livre, com uma determinada renda. Certo? Então, só é cidadão quem cumpre isso aqui. Na prática, eu tenho Atenas no século V a.C. com cerca de 300 mil habitantes, dos quais 10% apenas participam das decisões. Outro ponto importante, mulheres, escravos estrangeiros e gente sem posse não participam da democracia grega. Beleza? Aí você fala, mas não é democrático em quase nada, se só 10% está tomando as decisões. Concordo, mas fico alerta aí. Julgar 2.500 anos de história com o olhar de 2020 é muito perigoso. Do ponto de vista grego, eles são plenamente democráticos porque eles se comparam aos seus contemporâneos. Então, quando a gente olha para os persas, que são um império, onde você tem um imperador ou um rei, seja o Xerxes ou o Dario, ou quem a gente quiser, tomando todas as decisões sozinhos, e eu passo desse cara, desse um, para um conjunto de 20 mil, 30 mil pessoas, então peraí. Os gregos são democráticos, sim, à época, no seu próprio ponto de vista, certo? Voltando para a questão, então, mais uma vez, desculpa o spoiler, o critério de participação política central aqui vai ser controle da terra. Vamos olhar as outras alternativas e ver como elas não fazem sentido. Participação política não está ligada à liberdade de culto. Na verdade, muito pelo contrário. Em algumas sociedades, cultuar uma determinada religião é critério para ser cidadão e para ter os seus direitos respeitados. Letra C, igualdade de gênero, bem longe disso. Mulheres só vão conseguir direitos políticos na viradinha do século XIX para o século XX. A maioria das sociedades, especialmente as ocidentais, só vão permitir direitos às mulheres bem em pleno século XX mesmo, certo? C, igualdade de gênero, também nada a ver com participação política nesse período da história aqui. D, exclusão dos militares, também está fora do nosso escopo. E letra E, exigência de alfabetização. Perceba que isso não era um critério na Grécia e não foi um critério em várias civilizações antigas. Maravilha, ficamos então com controle da terra mesmo. Seguindo aí para a questão 72, revolta da vacina. A revolta da vacina de 1904 mostra claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas.
defendiam seus valores e critérios considerados acima da intervenção do Estado. Está aí o Zé Murilo de Carvalho nos Bestializados, falando da Primeira República, que ele muito sinceramente, muito espertamente diz que é a república que não foi. Está aí no subtítulo do livro. Então, pensando um pouquinho em reforma da vacina, galera, a gente tem que lembrar de um determinado contexto, que é o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, se espelhando na Paris da Belle Époque do prefeito Georges Haussmann, certo? E aí a revolta da vacina vai ter a ver não somente com o levante popular contra a vacinação, mas também com as reformas urbanas e com questões de gentrificação. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no item aí. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava, ou seja, o que é que as pessoas estavam questionando quando acontece a revolta da vacina. Letra A. Alta de preços? Não foi. B. Política clientelista, aquela treta do café com leite? Também não era esse o problema. C. Reformas urbanas? Opa, melhorou. Podemos marcar essa? Não sei, vamos continuar olhando. D. Arbítrio governamental. Também é uma boa alternativa. E letra E. Práticas eleitorais. Isso liga lá na letra B com política clientelista. Eita. Bom, a gente já sabe que não pode ser a A, já sabe que não pode ser a B e a E, que são muito semelhantes, e ficamos na dúvida entre a C e a D. Nessa hora, a interpretação de texto te salva. Por quê? A gente fica com a letra D, arbítrio governamental. Como assim, Jorge? Por que isso? Se eu estou falando em arbítrio governamental, galera, eu estou falando em um Estado que tem poder suficiente para implementar uma série de reformas, uma série de políticas não necessariamente populares, mas que precisavam ser feitas. O Rio de Janeiro precisava ser modernizado, certo? Daí que arbítrio governamental é um guarda-chuva grande o suficiente para debaixo dele a gente aninhar as reformas urbanas. Então a gente fica com a letra D, certo? Essa foi mais puxadinha também na questão de interpretação. E um último lembrete aqui sobre revolta da vacina, galera. A gente tem um contexto geral, como eu falei, de reformas urbanas no Rio de Janeiro diante de ocupação urbana desordenada, certo? O Rio estava virando um grande centro, e foi o centro da vida popular ou da vida nacional desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, desde antes disso, quando a gente falou da transferência da capital. Então, o Rio de Janeiro foi o coração pulsante dessa vida. Não havia, evidentemente, um plano de ocupação urbana de longo prazo, tal. Então a situação por lá se complicou e foi necessário fazer uma reforma urbana em grande escala. Junto com isso, eu vou ter uma questão aí de vacinação obrigatória e forçada diante de febre amarela, ocupação dos morros e uma série de outros problemas também. E o problema central aqui, isso serve também para a sua redação, é a gentrificação. É um problema urbano sério, isso provavelmente acontece aí na sua cidade. A figurinha ajuda a gente a entender. A gentrificação é um processo histórico, geográfico, sociológico, enfim, que prevê uma mudança de perfil de uma região, porque chega nessa região um conjunto de moradores e serviços mais afluentes, ou seja, de nível socioeconômico mais elevado, mais caro. E isso força a saída dos residentes originais, certo? Então, um bairro que antes era um bairro popular acaba se tornando um bairro elitizado, conforme você vê aí na figurinha. Isso tem a ver, evidentemente, com especulação imobiliária, com investimentos em especulação, tem a ver com turismo e tem a ver com obras públicas também. Então, o conjunto dessas três causas, vamos dizer assim, desses três motivadores, costuma empurrar sempre na direção da gentrificação. Tenho certeza que você deve ter um bairro ou mais de um bairro aí na sua cidade onde você muito claramente nos últimos anos viu esse tipo de coisa acontecer. Maravilha? Bom, galera, por hoje era isso. Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se você gostou desse vídeo, não se esquece aí de compartilhar com seus amigos, a gente pode ajudar mais pessoas a entrar na universidade. Deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo do vídeo. Maravilha? Para os meus alunos e alunas queridas virtuais ou presenciais, ou enfim, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, não só na prova do Enem, mas nos projetos pessoais e nessa nova fase que se inicia aí com a saída do ensino médio. Guardo vocês no meu coração e obrigado pelas muitas mensagens de fim de ano que vocês mandaram para mim. Maravilha? Como eu digo sempre para vocês,
Um abração, se cuidem e, mais importante, leva isso para a vida inteira, galera. Racha de estudar, meu povo. Falou!